Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso segundo dia de aula de Teologia Sistemática 1, Bibliologia, nosso segundo bloco, nossa segunda parte. Então, ficou claro para vocês, irmãos, que a teologia sistemática, ela ao redor dela, estão várias outras faculdades, se assim pudéssemos dizer, e disciplinas, tá bom? Quer ver um outro exemplo, irmãos, dentro desse contexto? Quando nós estudamos hermenêutica, acontece também a mesma coisa. Na hermenêutica, nós teremos também a teologia bíblica, teremos também a questão gramatical. Pode ver que a base da nossa hermenêutica ela é teológica, ela é histórica e ela é gramatical. Então, você pode ver que na hermenêutica nós temos teologia também, nós temos história e nós temos gramática. Dessa forma, nós articulamos a hermenêutica. E assim, cada setor e cada área vai ter eu diria, essa nuance, né? Não tem como você separar e não se aproximar. Tanto é que na antiguidade, irmãos, teologia era um conglomerado de assuntos. Quando alguém falava, eu faço teologia, por exemplo, ele estava fazendo arqueologia, história, teologia bíblica, hermenêutica. Botânica. Exatamente, estava fazendo um monte de coisa. Por isso que na antiguidade o filósofo era o cientista. Ele era matemático, ele era muitas vezes médico, ele era um pensador. Não era separado. Ele era uma pessoa que tinha a sua característica mais lógica ou tinha a sua característica mais na gramática. Pode ver que era um advogado, era alguém do Senado, alguém das leis, da jurisprudência, ou era da medicina, ou era da botânica, mas era um sábio dos seus dias em algum setor. O que você falou, Júlio? Não era separada, né? Não era separada. Então, o fato de separar ajudou. Ajudou porque aí a gente consegue ver melhor aquela área, tá bom? Vamos lá, continuando então, meus irmãos. Continuando aqui, nosso segundo bloco do nosso segundo dia de Teologia Sistemática 1. Olha lá. Vamos lá. Várias disciplinas paralelas. Pode ler para nós, Júnior, por favor. As várias disciplinas paralelas. Teologia bíblica. Organização dos tópicos sequencialmente, historicamente, na ordem em que são apresentados na Bíblia. Então, só uma explicação aqui, Júnior. A teologia bíblica, ela vai sendo por tópicos e ela tem uma certa ordem, como que a Bíblia vai sendo apresentada. Joia. Tudo bem até aí? Teologia filosófica, irmãos. Pode ler, Júnior, por favor. Teologia filosófica. Estudo dos tópicos teológicos em grande parte sem o uso da Bíblia, mas mediante o emprego dos instrumentos e métodos do raciocínio filosófico e do que se pode conhecer acerca de Deus a partir da observação do universo. Aqui já vai ficando um pouco mais complexo, irmãos, porque muitas vezes parece bobeira, né? Eu sei que teologia filosófica é um termo que nós usamos para traduzir uma ideia, mas em tese seria assim: a teologia sendo lida a partir dos olhos da filosofia ou dos pensamentos racionais filosóficos. Isso. Porque, na realidade, não tem como você misturar teologia e filosofia, mas você pode empregar o raciocínio filosófico e a lógica filosófica no exercício e na arte de interpretar ou entender os assuntos religiosos. Isso sim. Então, é uma coisa assim, eu sei que pode parecer um pouco redundante, mas quando a gente fala assim, a minha filosofia religiosa,
filosofia religiosa, no que se diz respeito a um cristão, ela é contradizente. Porque filosofia é filosofia, religião cristã é assuntos de fé. Mas nós compreendemos o que a pessoa quis dizer. O que a pessoa está querendo dizer é: eu penso no cristianismo a partir desse pensamento. Eu entendo assim, né? Então, tudo bem até aí, meus irmãos? A partir Tudo dos tranquilo? princípios filosóficos, né? É, Se você pegar, por exemplo, os estoicos, você fala, poxa, os princípios estoicos são muito bons. Princípios estoicos. Então, você usa a filosofia como um meio, e não como um resultado, igual o professor de Marx fala. Ele usa como instrumento, como meio, não como resultado, como resposta final. A resposta final tem exatamente. uma palavra. Exatamente. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Podemos prosseguir? Ok, professor. Teologia histórica. Pode ler para nós, Júnior, por gentileza? Estudo histórico de como os cristãos, em diferentes períodos, entenderam vários tópicos teológicos. Ou seja, é a teologia na história, como um grupo viu uma coisa, como outro grupo viu outra coisa. Isso vai acontecer sempre, irmãos. Cada período, as pessoas elas compreendem algo a partir de uma coisa. Isso não quer dizer que está certo ou errado, mas isso é um fato. Acontece assim. Apologética. Apologética. Defesa da veracidade da fé cristã com o propósito de convencer incrédulos. Joia. O que é fazer apologia? Fazer uma defesa. Então, nós temos os pais da igreja como grandes apologetas. Eles eram defensores do cristianismo, diante de algumas correntes filosóficas, diante de algumas heresias. Então, quando você é o grande defensor da teologia, você acaba sendo um apologeta. Então, a questão de fazer apologia é fazer uma defesa. Defesa para quem? Para você mesmo, que defende, para os seus ouvintes e para tentar persuadir aqueles que não pensam como você. No caso aqui, os incrédulos. Tá bom, irmãos? Outra disciplina é a ética que está dentro da moral, né? Leia para nós, Júnior. Ética. Qualquer estudo que responda à pergunta: o que Deus exige que façamos e que atitudes Ele exige que tenhamos hoje, com respeito a qualquer situação. Joia. Então, olha só que interessante, irmãos. A ética, ela é um princípio de vida, mas ela acaba também sendo uma disciplina que a gente pode aprender, que a gente pode ensinar. E nós sabemos que a vida ética e moral, ela acompanha qualquer servo de Deus. Eu me recordo que enquanto eu dei, há muitos anos atrás, uma série de estudos do livro de Coríntios, eu mencionei a frase que o Champlin falava. Alguns autores diziam que o cristianismo é um imperativo moral, ou seja, eu não sou uma pessoa que pratico a ética e a moral por opção. Eu sou levado a ter essa clareza que se eu sou um cristão, eu tenho que ter uma vida ética, eu tenho que ter uma vida moral, na mesma semelhança de uma ordem de um imperador que me dá uma instrução e eu não posso voltar atrás. Então, quando os escritores e teólogos fazendo menção sobre a igreja de Corinto, ele falava isso, porque muitas vezes, irmãos, pode ver que essa questão da ética e da moral também é relativa para alguns grupos. Que alguns vão pensar assim, não, isso daqui não tem problema. Mesmo sendo antiético e imoral, mesmo tendo o consentimento de tal líder, não importa. Se é uma pessoa que realmente teme a Deus, ela vai ter a ética e a moral como um imperativo. E aqui, irmão, não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com a denominação, tem a ver com a nossa fé em Deus. Tá bom, meus irmãos? Lembra aquele caso do incesto que Paulo repreende? Paulo estava dizendo, em outras palavras, olha, se você quer continuar vivendo assim, o seu lugar não é entre nós. Era isso.
Então, hoje, nós precisamos ser muito firmes com relação a isso. Podem ver que os pastores, eles não querem mais incomodar os seus discípulos. Por quê? Porque muitas vezes esses discípulos escolheram uma vida antiética em alguns pontos e imorais em outros, mas eles são grandes colaboradores. Então, os pastores fizeram uma escolha, muitos pastores, de não incomodá-los, porque, afinal de contas, eles patrocinam o ministério pastoral e a igreja. Eu acredito que, no último dia, esses pastores sofrerão muito. E essas almas que se permitiram ser conduzidas por tais pastores também. Tá bom? Guardem essa frase. O cristianismo é um imperativo moral. Tá bom? Beleza até aí, irmãos? Algum comentário? Tranquilo? Podemos prosseguir? Tranquilo, pastor. Então, definição de doutrina. Leia para nós, Gil, por gentileza, definição de doutrina. Uma doutrina é o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de algum tópico específico. Wayne Grudem. Joia? Wayne Grudem, né? Ela nos ensina algo para hoje. É um tópico que tem a ver com uma resposta de Deus em determinado assunto. Joia, alguma pergunta, alguma dúvida? Continua para nós então, Gil, por gentileza. Doutrina. Doutrina é o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de algum tópico específico. E teologia sistemática? Teologia sistemática, sistematização das doutrinas. Joia. Tudo bem, meus irmãos? Aqui é mais conceitos, né? Algo mais simples, mas... Por que os cristãos devem estudá-la? Né? Estudar o que? Teologia sistemática. Os pressupostos bíblicos. Primeiro, Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. Pregar, fazer discípulo e ensinar. Irmãos, é bem interessante que a gente tem uma ideia, eu diria, muito errada, que a grande comissão é só ir. Não, irmãos. A grande comissão é ir e depois, dentro desse ir, você proclama, aponta e ensina. E faz com que eles guardem, em outras palavras, pratiquem. Aí a grande comissão está fechada. Só a proclamação é parte da grande comissão. A grande comissão ela é fechada quando ela tem esse outro lado, que é o ensinamento e guardar. Ao ponto que esses que guardam e foram ensinados e que ensinam, continuam se mantendo nesse caminho até o final. Então, dá uma ideia de continuidade. É uma proclamação que chega em alguém e esse alguém recebe e ele não só recebe, mas ele se permite ser transformado ao ponto de se manter naquele caminho até a sua partida ou, quem sabe, até a volta de Jesus. Essa é a grande comissão, tá bom? E nós devemos estudar a Bíblia para quê? Para dar uma resposta e é um pressuposto bíblico para a grande comissão, tá bom? Joia? Quem quer falar alguma coisa? Algum irmão? Porque eu agora, quando eu ponho o slide, irmãos, eu acabo não enxergando vocês. A minha tela, o meu monitor fica tomado, né? Pelo slide. Tá bom? Por que os cristãos devem estudá-la? 3 razões pelas quais os cristãos devem estudar teologia sistemática. Primeiro, ajuda-nos a vencer as ideias erradas. Se eu tenho uma tendência, na hora que eu pego esse conglomerado sistematizado e que está repleto de doutrinas, eu sou esclarecido. 2, torna-nos capazes de tomar decisões melhores,
mais tarde em nossas questões de doutrina. Ou seja, no momento que a gente começa a caminhar e vem outras ideias, outras doutrinas, a gente consegue avaliar melhor e tomar decisões melhores. E ajuda-nos a crescer como cristãos. Naturalmente, nós teremos, eu diria, mais maturidade com relação a certas coisas. Por exemplo, irmãos, hoje, nosso contexto brasileiro, a gente está vivendo um momento de muita confusão, onde o povo de Deus está muito irado. Irado porque eles veem que todos que não pensam como eles são inimigos. Ora, irmãos, a gente tem que amar os inimigos e saber contra-argumentar com eles. Sejam inimigos que não veem o cristianismo com os bons olhos, sejam inimigos que estão muitas vezes, eu diria, se levantando contra a igreja do Deus vivo. Podem ver que hoje muitos cristãos não estão sabendo conversar com outros cristãos, que não estão sabendo conversar com outros grupos, e a gente está virando um momento de muita confusão. Então, ao estudar teologia sistemática, a gente tem que lembrar o seguinte, irmãos, a gente tem que amar o inimigo. Como que a gente vai ter êxito na proclamação do evangelho, né? Então, a gente nós somos questionados com algumas verdades, tá bom? Como devemos estudá-la? Devemos estudar com oração. Leia para nós, Maísa, Salmo 119, 18. Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Amém. Podem ver, meus irmãos, nesse contexto de divisão política no nosso país entre direitas e esquerdas, virou um cenário de guerra. Um cenário de guerra. Eu sei que há uma obra satânica mesmo contra o povo brasileiro, mas não é só contra o povo brasileiro, é contra as demais nações. A gente tem que saber dialogar, meus irmãos. E aqui fica uma palavra até de conselho a vocês e a quem for assistir essas aulas. Eu me lembro que no passado tínhamos até certos irmãos na nossa igreja e alunos aqui no seminário que eles não sabiam mais ter um certo controle com relação a isso. Muitas vezes, se a política está nos fazendo mal, está na hora de parar. É simples assim. Está na hora da gente parar com debates políticos, com certas coisas. Me entendam, irmãos, eu não estou dizendo aqui que você não possa assim, ser uma pessoa militante ou mesmo ser uma pessoa que defenda algo na política. Mas hoje, muitas igrejas viraram palcos de guerra por essa questão política. Então, como que a gente faz teologia sistemática? Em primeiro lugar, com oração. Porque por meio da oração nós nos sensibilizamos a Deus, ao que realmente importa como evangélico. E aqui fica uma palavra até de elogio ao reverendo Hernandes Dias Lopes. Vocês podem ver, irmãos, ele vai pregar e vai pregar muitas vezes sobre muitos assuntos e assuntos até polêmicos. Mas ele não mistura o púlpito com política. E ele é uma pessoa que ama política, mas ele não mistura. São coisas como essa que nós devemos valorizar. Entendeu? E a teologia sistemática, por que a gente faz ela regada de oração? Porque se não for Deus abrindo os nossos olhos, a gente não vai entender a lei dele. Quanto mais a gente rega de oração os nossos estudos, Deus vai falar conosco no estudo. Porque a gente está aqui aprendendo para servi-lo melhor, para servir a obra, para fazer a obra dele entre nós e conosco. Então, por isso que a gente precisa da oração, tá bom? Continuando, leia para nós, mas... 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tá bom? Ou seja, a mente humana não vai nos fazer bons teólogos, vai nos fazer, eu diria, qualquer outra coisa menos bons teólogos. A mente espiritual que vai nos dar o auxílio de nos fazer pensar
sobre teologia de uma forma muito harmoniosa. Como devemos estudá-la? Devemos estudá-la com humildade. Pode ler para nós os 2 textos, Maísa? 1 Pedro 5:5. Cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, os humildes concede a graça. Sua graça. A última linha corta, não sei se é porque eu estou no celular. Tiago 1:19-20. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter humildade. Se a gente não aprender a ter humildade, a gente nunca vai ser útil no reino. E se um dia formos úteis e perdermos a humildade, eu diria perdemos essa utilidade também. Eu ia até publicar para vocês um vídeo de um pastor essa semana, mas eu pensei, não vou publicar não. É um pastor questionando sobre o livre-arbítrio e a doutrina da predestinação. Mas ele foi tão destemperado, esse pastor, irmãos, mas tão destemperado, que eu falei, não, nem vou passar para o grupo. Ele foi tão infantil e tão destemperado que ele não mereceu nem a minha atenção com relação a vocês para a gente poder contra-argumentar. Porque pensem bem, irmãos, se uma pessoa ela tem a doutrina do livre-arbítrio como ali a sua base, ele é um arminiano, mas se ele é temperado, a discussão vale a pena. Mas se ele é também um calvinista destemperado, eu acho que a discussão perde o princípio. Se a gente é ofensivo, é destemperado, é agressivo, não convém com o papel de um pastor e muito menos de um pensador cristão ou de um teólogo. Porque, irmãos, a gente tem que ouvir as pessoas, a gente tem que ter humildade de saber escutar. E quando não concordarmos, sermos humildes de dizermos não concordamos. Mas sempre com respeito, com humildade, com temperança. Tá bom, meus irmãos? Então a gente deve fazer teologia e teologia sistemática com humildade, tá bom? Como devemos estudá-la? Com razão. A soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Nós estaremos exercitando a razão o tempo todo, e crer é também entender. E nós somente cremos porque entendemos algo. Que atribuir que a fé é o suicídio intelectual, isso é uma mentira. Porque o fato de crer em algo é porque acreditamos, ou seja, é porque pensamos sobre um determinado assunto, passamos a crer naquele assunto, então não é suicídio intelectual. E devemos estudar a Bíblia com razão, com lógica, com a mente, sabendo que a mente não é inimiga de Deus, até porque Deus nos deu a mente. Agora, nós devemos colocar a nossa mente submissa a Cristo e fazer com que a nossa mente se torne cativa a Deus e a sua palavra, tá bom? Como devemos estudar? Devemos estudá-la com a ajuda dos outros, ou seja, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Em outras palavras, precisamos de uns dos outros. E é por isso que a gente está aqui comendo numa cozinha histórica, numa cozinha reformada, numa cozinha ortodoxa. Porque nós queremos crescer como os nossos irmãos cresceram. E queremos marcar a história da nossa geração como eles marcaram a geração deles no passado. Tá bom? Devemos estudar com a ajuda uns dos outros. E, o que mais? E devemos estudar teologia sistemática compilando e entendendo todas as passagens bíblicas relevantes em qualquer assunto. 1. Encontrar todos os versículos relevantes. 2. Ler os versículos relevantes, fazer anotações e tentar resumir os seus pontos principais. Olha aqui o livro do Hobbes. 3.
sintetizar os ensinos dos vários versículos em um ou mais pontos que a Bíblia afirma sobre aquele assunto. E 4, comparar as seções relacionadas, se houver alguma, nos diversos livros de teologia sistemática. Deixa eu fazer um breve comentário aqui com vocês. Eu me lembro que eu era novo convertido e eu passei por aquele momento que é o assédio de várias religiões tentando nos levar para uma outra igreja evangélica, porque esse assédio, infelizmente, vou repetir, infelizmente, acontece até entre os crentes. Isso é uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha. Faço aqui a minha denúncia. Pastores jamais deviam assediar membros uns dos outros, jamais. Quem assedia é porque ainda não entendeu a importância e a relevância do reino. Quem assedia é porque ainda nesse assunto está nas fraldas. E lá no céu, irmãos, prestem bastante atenção. Lá nos céus, muitos pastores que esperarão serem galardoados por grandes igrejas, eu acho que eles vão ficar nas últimas fileiras. E Deus vai falar para eles assim, olha, você vai receber aqui uma pedrinha, porque você teve uma igreja. Eu deduzo, tá? Porque, irmãos, assuntos de irmandade a gente deveria tratar com o máximo de respeito. O máximo. Uma ovelha de uma igreja, um obreiro de uma outra igreja, nunca assediarmos. Irmãos, não era para ser assim. Então, eu me lembro que eu comecei a ser assediado por um grupo pentecostal, por outros tradicionais, e comecei a ser assediado, e eu lembro que isso me trouxe muitas dúvidas e confusões, e de repente vieram as seitas, e minha cabeça ficou tão agitada. E eu falei, Deus, tem tanta coisa, e agora? Quem é que está certo? E eu lembro que nesses dias, por acaso, eu comecei a ler o Apocalipse. E aí piorou, né? Você já estava sendo assediado pelas seitas e pelos irmãos pentecostais, neopentecostais. Minha cabeça ficou agitadíssima. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E eu tive uma ideia. Falei, bom, estou lendo Apocalipse, agora minha cabeça está fritando. O que eu vou fazer? Vou ler vários livros que falem sobre o Apocalipse. Eu falei, não, se eu ler o livro, a ideia daquele livro vai ser uma ideia que vai formar a minha opinião antes da Bíblia. Então eu já sei o que eu vou fazer. E eu lembro como hoje, irmãos. Foi uma das coisas mais maravilhosas para a minha vida como novo convertido. Por isso que aquele corte que eu fiz hoje, eu publiquei lá no grupo, daquela menininha da ilha, eu gostei demais. Não sei se vocês viram o corte. Mas, e hoje, na nossa abertura, quando eu falei da Polícia Montada do Canadá, você vê, o Espírito Santo ele vai nos levando a palavra, irmãos. E o que eu fiz, irmãos? Foi fantástico. Eu estava lendo o Apocalipse, e aí eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou ler Apocalipse, em todos os textos de referências cruzadas, eu vou parar e vou ler. Irmãos, eu sei que eu fiquei lendo Apocalipse uns 6 meses. Era novo convertido. Foi uma das melhores leituras da minha vida. Porque o que acontece? Eu lia Apocalipse capítulo 1, e aí eu voltava versículo por versículo, vendo os textos por referência. E aí, por exemplo, quando você abre referências cruzadas, quando você abre, por exemplo, aqui na Revista Atualizada, no 1.4, já tem um monte de citação. Então, eu lia o texto do Apocalipse, e depois eu ia lendo todos os textos de referência cruzados de Apocalipse. Irmão, tem texto para dedéu. O livro de Apocalipse tem citação demais. Peguem lá depois nas referências cruzadas. Eu fiquei uns 6 meses lendo Apocalipse. Mas, irmãos, quando eu acabei de... Porque tem vezes que ele faz uma citação de Daniel, capítulo 8, 9 e 10. Imagina. Então eu ficava 3 dias em Daniel 8, 9 e 10, para depois ir... Resumindo, quando eu acabei de ler Apocalipse, eu tinha uma cosmovisão do tema segundo a palavra de Deus. E aí eu fiquei tão tranquilo, porque podia vir qualquer seita, qualquer heresia, qualquer neopentecostal, pentecostal ou tradicional, que eu falava,
A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz aquilo. Então, irmãos, conhecer a teologia sistemática é isso, exatamente isso daqui. Conhecer as doutrinas nada mais é do que fazer isso daqui, que a gente acabou de ver. Voltando aqui de novo. Encontrar todos os versículos relevantes. Ler os versículos relevantes, fazer anotações e tentar resumir os seus pontos principais. Sintetizar os ensinos dos vários versículos em uma ou mais pontos que a Bíblia afirma sobre aquele assunto. 4. Comparar as seções relacionadas, se houver alguma, dos diversos livros de teologia sistemática. Então, quando a gente estuda a doutrina, se a gente vai fazendo isso, irmãos, o nosso aprendizado, ele é absurdo. Tá bom, meus irmãos? E como devemos estudá-la? 6. Devemos estudar teologia sistemática com regozijo e louvor. Salmo 119, 14, 103, 111, 162. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Glória a Deus. Deixa eu fazer aqui um comentário também sobre esse livro aqui do Berkhof. Eu amo esse livro de teologia sistemática do Berkhof, Teologia Elementar, irmãos. Por quê? Toda vez que eles estão fazendo, da imprensa batista regular, tá, irmãos? Ele vai falar sobre, por exemplo, aqui no capítulo 1, vamos pegar um exemplo rápido. Ele vai trazer aqui a doutrina das Escrituras, bibliologia. E ele traz duas frases, uma de um pensador, de um teólogo, e outra dele. E logo na sequência ele já vem dando uma explicação, e todas as demais explicações dele, ou grandes explicações, ele vai fazendo apontamentos bíblicos. Então, o livro do Berkhof nada mais é do que máximas teológicas e apontamentos bíblicos sustentando as máximas teológicas. Ou, por causa dos textos bíblicos, eles extraem máximas teológicas, que é a síntese daquele ponto que ele vai colocar. Então, teologia sistemática é isso. É você ter um compêndio e um conglomerado de coisas, que seria a própria Bíblia, onde você extrai o suprassumo e dá uma resposta sobre determinado assunto. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Tudo bem até aí? Joia? Continuando então. Vamos lá. Objeções ao estudo da teologia sistemática. As conclusões da teologia sistemática... Não tá, não tá, né? Joia, tá. Objeções ao estudo da teologia sistemática. As conclusões da teologia sistemática são tão requintadas que não podem ser verdadeiras. O que vocês acham? Isso é verdade ou não? Descobrir em que pontos ocorre a falsidade e depois procurar entender essas passagens, Deus e a natureza da realidade são todos coerentes uns com os outros. Aqui, na realidade, o que o autor está querendo dizer é o seguinte, que muitas vezes nós teremos aqui várias objeções. Essa é uma delas. Trabalhar em teologia sistemática é tão requintado que nós não podemos chegar a uma conclusão verdadeira. Não é verdade, isso é uma mentira. Porque quando nós descobrimos... Você quer falar? Se é bíblico, qual que é a dificuldade de compreender? Mas aqui, exatamente, né? Geralmente a desculpa para aqueles que não querem estudar
ou aqueles que fizeram uma teologia sistemática, eu diria, muito mais voltado à filosofia do que à teologia, sabe, pastor? Então, olha que interessante. Quando nós descobrimos os pontos, né, em que ocorre a falsidade, depois procuramos entender essas passagens, vem luz. Por isso que, irmãos, guardem isso também no coração de vocês. As melhores respostas são aquelas aonde as crianças entendem. Tentem colocar na prática do dia a dia de vocês. Eu sei que isso é difícil, porque até eu mesmo, tem hora que quando eu me ouço, eu falo, eu não fui tão claro, eu deveria ter sido mais claro, eu deveria ter pensado melhor, eu deveria ter estudado mais, eu me cobro muito disso. Porque, na realidade, o grande mestre é aquele que fala uma linguagem tão profunda que as crianças entendem, mas, ao mesmo tempo, eles são simples. Eles não são simplório, eles são simples, ou seja, ele consegue pegar algo complexo e fazer com que aquilo que é complexo, e ele trabalhe com uma clareza tão grande que até as crianças entendam. Quando nós vemos um pensador gastar textos, gastar palavras em nome da sabedoria, ele pode estar falando para catedráticos, tá bom, tem a sua utilidade, tem, mas a teologia, quando nós conseguimos fazer com que a teologia, a gente atinja as mentes mais simples, inclusive as crianças, a gente está fazendo um grande serviço, tá bom? Porque pode ver que a própria revelação de Deus usa pessoas simples para poder transmitir o seu conteúdo esplêndido, né? E Jesus, ele conseguia atingir as crianças, tá bom? Objeções ao estudo da teologia. A escolha dos assuntos ditam as conclusões. Resposta. A sistematização é necessária, pois nos dá as condições para entendermos melhor a Bíblia e aplicá-la e ensiná-la. Tá bom? O que ele quer dizer aqui? A escolha dos assuntos ditam as conclusões, ou seja, se o negócio está sendo muito complexo, a conclusão vai ser, não necessariamente, tem coisas que é muito complexo mesmo, a gente vai ter que gastar mais tempo, mas nessa sistematização a gente vai tentar sempre puxar para um lado mais claro, mais lúcido. Tá bom até aí, meus irmãos? Tudo bem? Joia? Beleza? Então agora a gente vai vamos fazer o seguinte, eu vou parar agora esse módulo e a gente vai abrir um outro e nós já estaremos abrindo aqui essa parte, que é o capítulo 1, slide 1 do Gruden, tá bom? Então a gente já vai para a aula do 1. Eu gosto muito, irmãos, de trabalhar com duas coisas, duas ferramentas aqui do Gruden, com os slides dele e com os resumos do livro, tá? Tem vezes que vocês vão ver que eu vou dedicar um tempão no resumo, tá bom? Porque vou aqui mostrar para vocês agora, olha só. Olha só. O resumo do Gruden, tem hora que ele é tão bom, mas ele é tão bom, que nem, por exemplo, estamos aqui, ó. Resumo do Gruden. Parte 1, Doutrina da Palavra de Deus. Essa parte contém 20 páginas, irmãos. Ou seja, é muito legal. Depois de lermos o livro-texto, e você ler aqui o resumo, e eu passei para vocês já esses resumos, a retenção de vocês vai ser muito boa, tá? Então tem hora que nós trabalhamos aqui com o slide, que aqui é esse que a gente vai abrir agora. Aqui. A doutrina da palavra de Deus. E tem hora que a gente vai trabalhar no resumo, tá bom? Então eu vou dar uma pausa e a gente abre o terceiro bloco. Fechado? Tá bom? Combinado. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre tudo que falamos? Tranquilo? Beleza. Joia. Vocês veem, irmão, gastamos a primeira aula
e gastamos aqui praticamente 1h30 agora, só na parte introdutória da teologia sistemática. Pastor, o senhor não foi muito prolixo? Sim, fui. Mas, como eu disse para vocês, irmãos, muitos alunos no seminário não têm uma clareza do que é teologia sistemática. Eles confundem teologia sistemática com teologia bíblica. Então, se eu fui prolixo, é para tentar trazer essa síntese que a teologia bíblica ela acontece na revelação de Deus num tempo na história, na revelação, no povo de Deus. E a teologia sistemática, ela acontece na discussão do povo de Deus na história. Na discussão dessa revelação na história. Mas ela está totalmente fundamentada para nós na teologia bíblica. Beleza, meus irmãos? Fechou? Então vamos lá. Então vou fechar aqui e a gente vai para a parte 1. Vamos começar o livro do Gruden agora.